Essa daqui é a análise individual de cada jogador do empate entre Atlético Mineiro e Fluminense por 1-1. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor e preciso te avisar que as inscrições para o tricolômetro desta semana só vão até amanhã, até sexta-feira. 1xBet, patrocinador aqui do canal, casa de apostas mundialmente conhecida, e provê esse tricolômetro, né? Um quiz sobre o Fluminense valendo uma camisa oficial do clube. O link para ir para 1xBet está aqui no primeiro comentário. Você clica, faz um depósito de qualquer valor, pode fazer mais depósitos, você tem mais chances de participar, mandando os comprovantes para esse e-mail que está aqui embaixo. Mandou todos os comprovantes para lá, você tem grandes chances de participar, ser sorteado e participando, ganhando, você ganha uma camisa oficial do Fluminense, que pode ser até essa verde aqui, dependendo se tiver no seu tamanho. Vamos começar pelo goleiro Muriel. E há um pedido do Célio, acho que é Célio Pascoal, ou Célio alguma coisa, não lembro sobre o nome. Vou falar as notas. Ele falou que é deficiente visual, né? E por essa deficiência ele não consegue ver as notas aqui. Estou tentando me esforçar para poder falar as notas, espero que eu não decida mudá-las enquanto estiver editando. Vamos lá, Muriel, goleiro. Partidaça de Muriel, eu brinco aqui, domingo de Muriel e etc, mas assim, sempre deixei claro, Muriel é esse tipo de goleiro, é o tipo de goleiro que pega tudo num jogo. A gente tem jogos assim, Fortaleza ano passado foi um jogo tipo de hoje. Fez muitas defesas importantes em lances seguidos e por isso a nota 9 para Muriel. Para ser melhor ainda, obviamente, para ser ainda mais épico, tinha que ser um jogo um pouco maior e obviamente também não ter tomado gol, apesar de não ter culpa nenhuma no gol. Bem, vamos para a lateral direita. Lateral direita com o Igor Julião. Uma partida de Julião, que se você tirar os 20 minutos iniciais do segundo tempo, é uma partida muito boa, é uma partida para botar banca de titularidade e falar, Calegari, segura aí que a lateral direita do Fluminense tem dono. Uma partida boa, defensivamente disputando muito com o Keno, e a gente sempre lembra, né, do outro lado, se do outro lado tem um atacante bom, é difícil pro lateral marcar, mas Julião foi bem até nesse quesito da marcação, marcando dentro do limite, saindo bem pro jogo, criando oportunidades na frente, sendo uma opção pro contra-ataque. O único problema para essa atuação não ser tão boa foi o início do segundo tempo, com muitos erros de passe. A bola que ele perde dentro da área, o Muriel salva, é um erro quase que imperdoável. Se sai o gol do Atlético, tava todo mundo caindo de pau em cima dele, e os erros de passe nas saídas de contra-ataque. Por isso, uma nota boa, fica valorizada a atuação, mas com esses erros que precisa acertar. A dupla de zaga, eu vou passar quase que direto por eles, porque tá ficando repetitivo falar que Nino e Digão foram muito bem. Perdão, não falei a nota de Julião, a nota de Julião foi 6,5. A nota de Nino e Digão, os dois receberem 8,5, é justamente pela atuação quase que impecável dos dois na bola aérea e sem culpa mais uma vez no gol. Mais uma vez o gol surge de fora da área, não de dentro da área. Uma atuação incrível dos dois, num nível muito alto e óbvio. Gabriel, mas eles jogaram melhor contra o Brasiliense. Pô, mas aí é porque o nível que o Atlético exige e o nível que o Brasiliense exige são bem diferentes, por isso a nota valorizada. Na lateral esquerda, Egídio, que, apesar de começar com algumas irritações, ele bateu um lateral pra ninguém. E aquela velha irritação do torcedor tricolor, Egídio deixa claro duas coisas. Primeiro, de que é um lateral que pode agregar alguma coisa, esquecendo salário, idade, etc. É um lateral que pode agregar, no geral ali, ele tem um pouco mais de qualidade do que Danilo Barcelos e etc. Só que também nos lembra de outra coisa, é que ele está muito mais próximo de ser o amigo do erro, de entregar um gol pro adversário e também na disposição. E nos lembra por que o nosso titular é Danilo Barcelos e a gente não quer mudar isso. Apesar de tudo, uma partida nota 6, porque não comprometeu, nem ofensivamente, nem defensivamente. Teve até a chance ali no final, fez certo de chutar, mas não chutou tão bem. O meio de campo, outra passadinha mais rápida também, né? Porque a partida de Dodge, eu vou ser sincero, eu vi pouco de Dodge em campo, por isso essa nota 6 pra ele. Porque, assim, ele estava ali ocupando espaço, eu normalmente falo, eu não vi todo o Dodge em campo, isso é bom, mas também não se destacou tanto na transição. Não sei se foi um pedido de Odair Helman para que ele segurasse bastante, e vale lembrar, quando o São Paulo alterou um pouco, botando Arana e Natan para chegarem mais na frente da área, o Fluminense teve dificuldades, e principalmente Dodge teve dificuldades com essas marcações. Por isso uma partida ok, mas não dá para considerar também uma partida muito boa nem muito ruim dele. O outro meio de campo foi o Hudson. Esse, para mim, um dos piores em campo. O Hudson, ele desempenha um papel importante nesse esquema de Odair que ele está tentando implementar, de dar o primeiro combate e voltar para poder fazer a cobertura. Claramente ele não aguenta isso o tempo todo. E falta também qualidade técnica. O Hudson tem um bom passe? Tem, mas não está executando isso faz um bom tempo. O
Os contra-ataques que eu falei que o Julião matou no início do segundo tempo, o Hudson foi responsável por fazer isso quase que o jogo inteiro. Muitos erros de passe. Teve alguns lances que ele acerta, etc. Óbvio, ninguém erra todos os passes em campo. Mas é fato que a posição dele é crucial e poderíamos ter outro jogador em campo. A gente pode falar aqui de vários jogadores. Iago Felipe, que hoje, por exemplo, atua na posição de Nenê, e é o próximo que eu vou falar. Então, beleza, já encerrei o Hudson, nota 3,5. Vamos para Iago Felipe. A partida de Iago Felipe, o que ele fez nesses últimos 2 jogos, considerando que o Nenê volta nessa posição, o que o Hudson tá fazendo que o Iago não faz também? O que o Hudson fez ali de especial que o Iago não faz? O que o Hudson faz de errado que o Iago faz de certo? Muitas coisas. Então, Iago Felipe, um leão em campo. Mais uma vez, em todos os espaços do campo, com muito da intensidade que eu valorizei lá na análise Pocket, da intensidade de concentração, passam por Iago Felipe e a atuação dele numa disposição muito grande. Tecnicamente, ok. Então, se tecnicamente ok, né, não foi nenhum primor, como foi, por exemplo, contra o Goiás, ele vai bem, depois na partida seguinte, na vitória contra o Bahia, também vai bem tecnicamente. Hoje, já não achei que foi, não teve essa necessidade, essa disposição toda, acabou consumindo um pouco a técnica. Porém, uma partida muito boa, e é daquela partida que, olha só, daí, se Nenê não for poupado, não tiver ninguém poupado, eu tô nos 11, tá? Eu tô nos 11. Por isso a nota de Iago é 6,5. Bem, no ataque a gente abre com o Fernando Pacheco, que teve 45 segundos em campo, fica sem nota. O outro atacante que a gente vai colocar aqui é o que jogou pela outra ponta, que é Luiz Henrique. Luiz Henrique que, assim, cada vez mais mostra uma qualidade muito grande para prender a bola no pé. Ele domina, ele às vezes parece que vai perder a bola, ele recupera. O domínio, quem dá um domínio daquele que ele deu no primeiro tempo, da bola vir lá do alto e ele acalmar a bola no pé, não é mau jogador, isso é fato. Luiz Henrique fez o seu trabalho, fez o seu dever de casa dentro de campo, exceto uma única pergunta, né? O drible que ele dá em cima de Guga no segundo tempo, aos 5 minutos do segundo tempo, é excepcional. A batida de perna direita foi uma escolha errada e ele perde o gol que poderia dar a vitória pra gente. Porém, uma partida boa de Luiz Henrique, uma partida na volta dele, ainda sem tanta condição física, pediu para sair por cansaço, mas uma partida boa que mostra que o jogador tem muita qualidade. Lembrando, a jogada do gol nasce de uma jogadaça de Luiz Henrique, trazendo do meio para dentro, cortando 2 e dando passe para Caio Paulista. E então, a nota de Luiz Henrique, 6,5. O atacante, o centroavante, era Felipe Cardoso, que eu consideraria o terceiro reserva, né? Pra mim, o Lucas já tinha que estar na frente. E Felipe Cardoso, eu falei lá que o Hudson seria um dos piores em campo, porque pra mim, Felipe Cardoso tá junto. Porque vamos lá, Felipe Cardoso, muita disposição, isso é um fato, uma vontade absurda e cruza na área, participou muito mais do jogo, realmente, do que ele vinha participando. Ok, mas o desempenho técnico tenebroso, muitos erros, a bola bate nele e volta. É um jogador muito ruim, eu falo isso várias vezes. E vai se mostrando. Então tá aí, 3,5 é muito pela disposição dele ali, mas técnica a gente sabe que não rola. O Odair Hellmann sempre facilita aqui a análise dos jogadores, porque ele tem feito poucas substituições, né? Então, dá para comentar apenas 2 aqui, né? Apesar das 3 substituições. A primeira delas, a primeira entrada foi com 1 minuto de jogo, foi Caio Paulista. Ele praticamente não entrou, né? Ele jogou o jogo inteiro. Caio Paulista, o autor do golaço, o autor do gol que deu ponto pra gente, realmente um tirambaço daqueles gols pra marcar. E lembrando assim, Caio Paulista vem pro Fluminense com um currículo horroroso em relação a gols, né? Um atacante que nunca fez gols. Como é que você contrata um atacante que já tem temporadas e nunca fez gols? Ele fez o gol, tira essa crosta dele, porque de fato no Avaí ele vem com boas recomendações. É aquele negócio, né? Fez um bom Brasileirão no Avaí, só não fez gol. Então assim, que ele faça gols e volte a ter essas boas atuações. No jogo contra o Galo, ele de fato foi o atacante de imposição física, de tentativa de jogadas. É mais um daqueles que justifica a gente falar que às vezes não tem elenco, porque falta técnica, falta passe bobo, falta esse desempenho. Mas a vontade e o chute de fora da área, que são coisas que ele no Fluminense mostrou como credenciais, encaixaram nesse jogo. E o gol é muito importante, gol em Brasileirão é um negócio muito importante, principalmente em jogos como esse contra o Atlético, por isso a nota 7,5. Tomara que ele receba outros 7,5, apesar de eu acreditar que isso não vai acontecer. Outro que entrou, esse já entrou com 25, 26 do segundo tempo, ou seja, jogou metade do segundo tempo, foi Marcos Paulo. Não achei que entrou bem.
mas também tem muito aí da onde ele entrou. Na análise pocket eu falo que eu não teria colocado o Marcos Paulo no lugar de Luiz Henrique para ele jogar na ponta puxando contra-ataque. Não é o perfil dele. É a mesma coisa de você botar um Soteldo do Santos de centroavante e querer que ele faça gol de cabeça. Isso não vai acontecer, começar a cruzar a bola na área. Não vai acontecer. Então assim, tem o erro de Marcos Paulo também, que quando ele pegou pouco na bola, na verdade. Ele aparece pouco para pegar na bola. E quando pegou, apesar de ter dado um bom lançamento ali para uma jogada que termina no chute de Caio Paulista para fora, ele não participou tanto quanto deveria, por isso eu tô muito em dúvida entre a nota 5 e 4,5, mas acho que vou fechar no 4,5 mesmo, porque eu não gostei da entrada dele. Eu não vou fechar no 5, tá vendo a indecisão que eu falo? De ficar com a nota? Eu ia decidir isso editando. Fica com a nota 5, porque acabou de voltar também de Covid e entrou num jogo muito complicado. Para fechar, Paulo Henrique Ganso, né? Entrou já aos 38 do segundo tempo, vai ficar sem nota, pelo meu critério, né? Ele entrou, não fez uma alteração absurda no placar do jogo, etc. Então por isso que fica sem nota, pelo tempo que jogou, mas é importante. Ele entrou aos 38 do segundo tempo. A partir de daí, o Fluminense não sofreu mais tanta pressão do Atlético. Teve umas 2 ou 3 bolas na área, a bola passa direto e não sofreu, porque o Fluminense voltou a ficar com a bola, conseguiu rodar a bola. Conseguiu ficar 50 segundos rodando a bola uma hora que eu contei. E não tinha conseguido isso. É importante. Hoje, por exemplo, eu citei lá no início do vídeo a saída de Hudson para a entrada de Iago. Nada justifica a titularidade de Hudson, você tendo Ganso entrando desse jeito, você tendo Iago jogando o que está jogando, e até mesmo Marcos Paulo podendo ser testado numa posição um pouco mais atrás. Odair não mexe se não quiser. Ganso tem bola e pode jogar partidas como titular com o Nenê junto. Jogo de hoje contra o Atlético Mineiro? Óbvio que não. É um jogo de intensidade absurda. Você não pode ter jogadores que tenham uma intensidade um pouco abaixo, porque Ganso entrou e roubou 3 bolas. Porém, contra o Ceará, um jogo de construção, aí, meu amigo, bota um cara que tenha qualidade no passe e não um cara que vai matar todos os contra-ataques possíveis. Bem, minha análise de Odair Helman está bastante lá na análise pocket, mas fica aqui, méritos. O primeiro tempo, o ponto está na conta de Odair. Eu vou fechar com a frase que eu falei lá na análise pocket. O ponto está na conta dele. Ele fez o Fluminense produzir no primeiro tempo para conseguir 3 pontos. Ele fez. O Fluminense encaixotou o Atlético Mineiro com uma tática com intensidade e concentração absurdas. E uma tática bem executada num chutaço de Caio Paulista. Ou seja, quando a gente fala que a tática foi executada no chutaço de Caio Paulista, a gente percebe que o nível técnico era mais baixo. Porém, é de se destacar também que no segundo tempo, para mim, mexeu mal, desconstruiu o time e ainda bem que não teve tantos problemas. Voltou a consertar o time ali, entre aspas, depois da entrada de Ganso. Não teve tantos problemas no sentido de que Muriel salvou bastante no segundo tempo e o Fluminense trouxe um ponto que vale muito mais no moral do time do que propriamente na tabela. Saudações tricolores, avisando, teremos live hoje, que não vou poder soltar a notificação na live, mas teremos live hoje no final da tarde aqui no Raiz Tricolor. Provavelmente às 6 horas da tarde. Devo ter uma live recebendo um convidado. Beleza? Pra gente falar desse jogo aí. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!